Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o empreendimento Casa Milano da GT Building lá na cidade de Curitiba, a capital do Paraná. Faz algum tempo aí que eu comecei a filmar alguns empreendimentos lá na cidade de Curitiba, né? Filmei o Age 360, entre alguns outros empreendimentos, né? Algumas obras lá. E desde então o pessoal tem me pedido muito para continuar mostrando os empreendimentos de Curitiba, né? Tem vários fãs de Curitiba aqui no canal, né? Graças a Deus o pessoal de Curitiba aí tá seguindo, gostando do conteúdo, enfim. E recentemente, pessoal, lançou aí a público, né? Veio a público aí o empreendimento Casa Milano, que vai ficar lá no bairro do Ecoville, bem próximo ali do Age 360, que vocês já conhecem aí, já tem vídeo no canal, inclusive saiu vídeo aí essa semana passada aí das obras dele. Se você não assistiu, clica aqui no card aí para assistir. Então o pessoal falou: Jefferson, reage aí ao projeto do Casa Milano da GT Building, né? Para quem não conhece, pessoal, a GT Building é uma consultora lá de Curitiba, que um dos sócios ali, o dono, né, é o Geninho Tomé, que é o mesmo sócio da Pascoaloto e GT aqui de Balneário Camboriú, por isso Pascoaloto e GT, o GT Geninho Tomé. Então ele está construindo também em Curitiba, ele está com mais de 10 obras lá em Curitiba e acho que um dos principais aí, ou o principal empreendimento atualmente deles é o Casa Milano aí, que eu vou mostrar para vocês hoje aí, vou fazer uma reação desse empreendimento, tá? É um empreendimento aí, pessoal, de 38 pavimentos, em torno de mais ou menos 150 metros de altura, tá? Que é o limite ali, ele tá bem no limite do que pode construir lá em Curitiba, lembrando que lá tem limite de altura por causa do aeroporto, né? Tem 2 aeroportos na cidade, então tem essa limitação ali de altura lá na cidade, tanto o Age 360 quanto aqui o Casa Milano, eles têm que limitar ali a altura dependendo da região, tá? Vou fazer minha análise hoje sobre o projeto, já aviso que, na minha opinião, o projeto tem pontos fortes e pontos fracos, tá? E a gente vai expor aqui para vocês hoje esse meu ponto de vista. Lembrando que o que eu vou falar aqui é o meu ponto de vista, o ponto de vista do Jefferson, e muito também vai do meu gosto. Às vezes não pode ser o mesmo gosto que o seu, tá? Então, se você discordar aí da minha opinião, não tem problema, coloca aí nos comentários. A gente está aqui só para analisar esse projeto e eu sempre analiso e dou a minha opinião e vou fazer isso no final do vídeo. Então fica ligado aí que no final do vídeo eu vou analisar, eu vou dar minha opinião no final do vídeo, beleza? Vamos começar aí pelos pontos positivos, então, ali que eu gostei desse empreendimento. Primeiro é o design. Realmente ele tem um design diferente do padrão que a gente vem vendo aí construções tanto aqui em Balneário quanto lá em Curitiba. Então ele tem uma fachada ali orgânica, a gente pode dizer assim, que ela vai mudando conforme vai subindo. Não necessariamente a estrutura do prédio vai mudar, ele é bem quadrado, na verdade, com alguns pontos escalonados, mas eles jogaram alguns elementos ali que eles vão usar a iluminação em LED que vai fazer esse movimento da fachada. Vocês estão vendo aí as imagens da torre. Então ele vai escalonando, como eu disse para vocês, e lá no alto ele tem um spire ou um pináculo, né? Lembra bastante os prédios da FG aqui de Balneário Camboriú. Confesso que meu gosto pessoal, eu não gostei muito desse pináculo aí que eles colocaram, eu acho que não combinou muito, nem tanto o pináculo, mas aqueles elementos quadrados aí que tem ali no topo, ali parece, são cubos, né, que foram colocados no topo e depois o pináculo sobe do meio desses cubos ali. Confesso que eu acho que não combinou muito, mas beleza. Um outro ponto forte que eu gostei desse empreendimento aí é a parte que ele tem vários tipos de plantas, tá? Então ele começa desde 2 suítes e vai até 5 suítes, e ele começa com 4 apartamentos por andar e lá no alto apenas 1 apartamento por andar. Aí são as famosas penthouses ali, né? Ou apartamentos de andar inteiro. Então essa variação eu gosto porque é um empreendimento que acaba atendendo vários públicos. Então às vezes possibilita uma pessoa que tem uma família menor ou um poder aquisitivo um pouco menor morar no empreendimento de alto luxo, né? Com apartamentos aí de mais de 300 metros quadrados, que é o caso desse aqui. Acho legal essa questão de poder ter várias metragens de plantas. Um outro ponto forte que eu posso dizer, claro, é a localização, né? Tá localizado ali no Ecoville, né? Que é um dos bairros mais de alto padrão de Curitiba hoje, é bem próximo ao Parque Shopping Barigui, é uma localização de alto padrão, então ponto forte também é a localização. Um outro ponto forte que a gente pode dizer do empreendimento que eu gostei é a questão de que ele tem rooftop, então isso eu acho muito legal, sempre quando os empreendimentos têm rooftop eu apoio, porque proporciona que todos os moradores, mesmo quem não comprou um andar alto, suba no último andar e tenha a vista aí da cidade. A vista geralmente lá do alto é bonita, né? Então um empreendimento aí de 38 pavimentos não vai ser diferente.
Quando tem rooftop, ponto positivo. Outra questão legal é que ele tem certificação de prédio sustentável, tá? Certificação internacional, porque ele vai utilizar reuso de água da chuva, né? A água das descargas também é água de reaproveitamento, né? Dos vasos sanitários. Ele também vai ter energia fotovoltaica, que vai atender ali mais ou menos 20% da capacidade das áreas comuns do condomínio, então ponto positivo também, não é todo prédio que tem isso. Ele vai ter sistema de automação ali para ser inteligente na questão do uso de energia. Então, por exemplo, quando você for passando, as luzes vão acendendo, depois elas apagam, né? Eu acho que deveria ser meio que padrão hoje nos prédios esses sistemas aí, obrigatórios na verdade, tanto fotovoltaico quanto o reuso de água da chuva, mas a gente sabe que nem em todos os prédios isso é colocado, ainda não é uma lei, né? Aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, é obrigatório sim o reuso de água da chuva, mas não a utilização de energia fotovoltaica, por exemplo, ou energia eólica, né? Uma das duas aí poderia ser uma regra também, né? Dependendo do tamanho do prédio. Então, ponto positivo também para o Casa Milano aí. Vamos falar um pouquinho do design dele, pessoal, da arquitetura e da parte interna ali, no que ele foi inspirado, tá? Ele é inspirado, como o nome diz ali, Casa Milano, né? Então Milão ali já remete lá à Europa, os palácios ali, as grandes casas. Então, externamente, posso dizer que ele não lembra muito, mas internamente, vocês estão vendo as imagens aí, ele lembra bastante. Eu confesso que para mim não me agrada muito as cores que eles usaram ali. Ele não é um neoclássico, né? Ele é, acho que, eu não sei exatamente o estilo ali, é um estilo europeu, mas eu confesso a vocês que não me agrada. Eu prefiro algo mais contemporâneo. Por exemplo, com o Ícaro aí de Curitiba, né, que é um empreendimento que vocês conhecem, empreendimentos ali da Construtora Laguna também, que são mais contemporâneos. Eu confesso que agrada mais para mim, né? Eles usaram bastante tons de dourado, de ouro, por exemplo, no Casa Milano. Eu confesso que eu não gosto muito, mas é uma opinião minha pessoal. Você pode deixar a sua opinião aí embaixo. Ele tem alguns nomes aí bem famosos por trás dele aí pelos projetos, tanto de arquitetura quanto de interiores, luminotécnico, tá? Um deles aí é o Jaime Bernardo, outro é o Gustavo Pinto, tá? Entre outros nomes ali. Então, assim, é o estilo que foi adotado no empreendimento, tá, pessoal? Realmente, algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não gostam, né? Assim como o neoclássico, uns amam, outros odeiam, tá? Mas você pode deixar a sua opinião aí nos comentários do vídeo, beleza? E também não esquece de deixar o like aí e compartilhar o vídeo se você puder. Lembrando que a gente analisa prédios pelo Brasil todo aí, às vezes até fora do Brasil. Então, se inscreve aí se você não for inscrito para ajudar o canal, beleza? Vamos lá agora para pontos negativos aí, pessoal. Uma das primeiras coisas que eu confesso para vocês que eu não gostei, não diz nem ao projeto mais em si, mas os 3Ds do projeto, tá, pessoal? Confesso que eu não gostei muito da qualidade. Eu não sei se é de propósito ou se é assim mesmo a empresa que foi contratada, mas eu confesso que os 3Ds da torre não estão muito fiéis à realidade, tá? Eu não consegui identificar exatamente como que vai ficar, qual vai ser o material de acabamento ali que vai ser usado, se vai ser pastilha, se vai ser uma fachada ventilada. Até é difícil de ver, por exemplo, as janelas ali, ele é como vocês estão vendo aí, branco e preto, né, o prédio, então aonde é escuro você não enxerga, parece que faltou um pouco de riqueza nos detalhes ali. Eu recebi o material em alta qualidade de um corretor de Curitiba e mesmo assim eu não consegui identificar bem alguns pontos ali da torre, tá? Inclusive, um outro que pode ser um segundo ponto negativo, a torre tem várias janelinhas de banheiro dependendo do pavimento, tá? Então eu acho que isso aí é um erro total, né? Num empreendimento desse porte aqui não dá para você ter janela de banheiro, né, pessoal? Dava para colocar uma esquadria piso ao teto ali ou pelo menos um brise escondendo a janelinha de banheiro, né? Um empreendimento desse aqui, um bairro de altíssimo padrão, vai ser um ícone pro skyline lá de Curitiba, né? Super alto, não dá para a pessoa passar na rua e ver aquelas janelinhas lá, não dá mais, né? Uma coisa que com certeza vocês vão me perguntar é: Jefferson, empreendimento tem área de lazer? Claro, pessoal, tem área de lazer. Empreendimento desse padrão aqui não poderia ser diferente, né? Tem área de lazer completa, como eu disse para vocês, tem o rooftop e além dele tem opção de lazer lá embaixo, lá no térreo, tá? Então tem sim área de lazer completa, piscina, salão de festa, brinquedoteca, churrasqueira, salão de festa, tudo que vocês imaginarem, claro, do empreendimento de alto padrão. Eu sei que vocês vão me perguntar também, tá, Jefferson, qual que é as metragens dos apartamentos ali? Você falou que tem vários tipos de planta, então explica pra gente qual é essa metragem. Pessoal, as plantas, né, variam aí de 125 metros quadrados até 316 metros quadrados. Então os primeiros pavimentos ali são 4 apartamentos por andar, conforme vai subindo, vai mudando a planta, tem apartamentos duplex, inclusive os maiores são os duplex
ali de 316 metros e também mais alto ainda tem 2 apartamentos por andar com 209 metros quadrados e lá no alto, os últimos andares, tem apenas um apartamento por andar, 268 metros quadrados de área útil, tá? Então estão vendo que tem uma variação muito boa, de mais ou menos 100 metros ali até 300, mais de 300 metros. Então atende vários públicos, como eu tinha falado para vocês ali no início do vídeo. Essa variação aí de suítes varia de 2 suítes para o menor até 4 suítes também, como eu já tinha dito para vocês aí. Legal, essa parte é legal, ponto positivo. Essa variação de metragens aí, né, possibilita atender vários tipos de clientes diferentes no empreendimento de alto padrão. Um ponto legal também que eu esqueci de falar no início do vídeo é que todos os apartamentos contam com uma vaga para carro elétrico, né? Então, na vaga de garagem, pelo menos em uma delas, todos os apartamentos vai ter uma tomada para carregar carro elétrico ali ou a sua bicicleta elétrica, por exemplo. Isso aí com certeza é ponto positivo, porque hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas, principalmente, né, com poder aquisitivo mais alto, já estão optando pelo carro elétrico ou carro híbrido ou até mesmo uma bike elétrica, um patinete elétrico. Então, ponto positivo também. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a minha análise aí, análise barra explicação do projeto, né? Espero que vocês tenham gostado. Aí vocês vão falar, tá, já está acabando o vídeo, você não deu a sua opinião aí, a sua nota que você geralmente dá. Pessoal, baseado nos 3Ds ali, como eu disse para vocês antes, não dá para tirar uma conclusão 100% de como vai ficar esse empreendimento. Eu diria que olhando os 3Ds ali, os 3Ds internos estão legais, o problema realmente foi nos 3Ds ali externos que eu não consegui identificar bem os materiais. Então, baseado nisso, eu dou uma nota 8 aí, porque eu não consigo identificar exatamente qual material vai ser usado na fachada, se vai ter mesmo ou não janelinha de banheiro, se vai ter um brise escondendo, aquela iluminação também, que ele é todo iluminado, não dá para saber exatamente como vai ficar isso no futuro. Eu acho que vai ficar legal, mas vou ter que ver pessoalmente aí para dar a minha nota depois no final, tá? É um empreendimento legal, com certeza, muito legal, né? Alto padrão, só que pelo material realmente não consegui decifrar aí, então eu vou dar uma nota 8 aí, até porque também eu não gostei muito lá do topo dele, achei meio estranho aqueles cubos ali, como eu falei para vocês. O pináculo até que tá legal, mas aqueles cubos parece que ficou estranho. Eu acho que dava para ter um ornado melhor assim, com algo mais contínuo, não sei, também é minha opinião aí, mas no geral eu gostei do empreendimento. Eu acho que inclusive tem umas fotos aí que eu vou deixar aí do Skyline, ele composto aí no Skyline. Eu acho que tá legal essa composição dele no Skyline, inclusive ele é bem mais alto que os outros prédios ali. Eu não sei se foi só a representação que tá errada ou se realmente ele vai ficar bem alto daquele jeito. Lembrando que são 38 pavimentos contando com o pináculo, tá? De apartamento é 32 pavimentos, mais o rooftop, então são 33 aí. É isso, pessoal, essa é a minha análise aí do empreendimento, Casa Milano, GT Building lá de Curitiba, primeiro empreendimento da GT Building aparecer aqui no canal. E agora o que eu quero de vocês? Deixar sua opinião aí, se você gostou, se você não gostou, se você concorda comigo, se não concorda, coloca aí sua opinião. Fala aí também se você é de Curitiba, se você estava sabendo desse empreendimento. Eu sei que tem bastante gente de Curitiba aí acompanhando o canal, então deixa aí nos comentários também. Beleza, pessoal? Então muito obrigado aí todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.